Hello, hello, what up, folks? Professor Nicolas aqui hoje mais uma vez. Hoje a gente vai estar abordando um assunto interessante referente a alguns comportamentos que vários negociadores experientes dizem ter como muito importantes para a etapa de planejamento. Como eu já disse para vocês, eu sou apaixonado, muito apaixonado por negociação internacional, interação entre pessoas. Possuo empresa há mais de 10 anos, trabalho com isso há mais de 10 anos também, formando alunos proficientes aí para atuar tanto no meio corporativo como no meio internacional. E isso aqui que eu vou passar para vocês hoje, na realidade, é uma compilação de cerca de 25 livros que eu acabei lendo nos últimos 2 anos, referentes à negociação nacional, internacional, processos, gestão de pessoas, enfim. O que acontece? Compilei aqui 5 comportamentos que de alguma forma são muito importantes para se ter durante uma negociação, mais do que durante, na etapa de planejamento da negociação, necessariamente falando, certo? O primeiro deles, 2 vezes mais alternativas. Qual a questão sobre esse ponto? Como citado no vídeo anterior, que eu sugiro, inclusive, que quem está assistindo esse vídeo aí, comece assistindo esse vídeo aqui embaixo, que eu vou deixar o link para vocês, que é um vídeo que fala um pouquinho do que esperar de uma negociação, um pouquinho da etapa de planejamento, de forma mais sucinta do que esse aqui. Surpresas são sempre negativas durante uma negociação. É muito difícil, por mais que seja possível, e eu vou ajudar vocês em outros vídeos na questão do comportamento, por mais que seja difícil, é possível, conseguir lidar com surpresas. Conseguir não demonstrar o quão surpreendido tu tá. Não passar por um susto e não representar que tu esteja passando por aquele susto, correto? Então, por ter 2 vezes mais alternativas para qualquer um dos aspectos na negociação, acaba gerando uma situação que tu acaba não sendo surpreendido de forma tão fácil durante a mesma. Pensa sempre, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, eu posso vir a acertar valor X, eu posso vir a acertar valor Y, o cara pode me tratar dessa forma, porém, se tudo der certo, ele pode me tratar dessa forma. Então, todas as variáveis em relação ao produto, ao que está sendo negociado, ao valor, ao negociador em si, sempre tem em mente que é possível prever. E tudo que puder ter previsto é melhor. Vai um pouquinho de encontro também. O segundo ponto abordado aqui, que é 3 vezes mais elaboração de pontos em comum. Por que pontos em comum? Como eu falei já para vocês, e vou falar no próximo ponto também, uma negociação é somente um ponto no longo prazo e tem que ser vista dessa forma, porque na maioria dos casos tu não vai negociar com aquela pessoa somente uma vez. Tem negociações, inclusive, que levam vários encontros para serem efetuadas. E mesmo que sejam efetuados em um encontro, um comprador ou um vendedor de um produto que tu precise sucessivamente durante um ano, por exemplo, tu vai acabar encontrando novamente, certo? Então, tendo pontos em comum, seja na negociação em si, ou seja, na comunicação, ou culturalmente falando, ou de, enfim, gostos, futebol, qualquer coisa, tende a tu gerar uma melhor relação e receptividade da outra parte com você. O que isso acarreta? Por mais que aquela negociação específica possa não dar certo, tu já tem em mente o que o cara está esperando contigo, de ti, tendo esses pontos em comum, e mesmo que não tenha fechado um negócio naquele ponto específico, tu tem já alguma espécie de relacionamento bem firmado com o negociador da outra parte para futuras negociações. Como eu já disse nos outros vídeos, e como eu vou bater pé. Planejamento e longo prazo são palavras muito fortes quando se fala de negociação. Planejamento por não tomar o susto e não demonstrar, como eu falei antes, por não demonstrar o que tu está sentindo e por não acabar fazendo concessões desnecessárias ou até mesmo não passar a ideia errada ou, enfim, informações que não sejam necessárias naquele momento, bem como longo prazo, justamente porque várias negociações sucessivas podem vir a acontecer com aquela companhia ou aquele negociador dentro de uma linha de tempo específica, correto? Então usem muito o foco dessas 2 palavras para qualquer negociação que vocês vão
acabar tendo na vida de vocês, independente o âmbito. Longo prazo e planejamento. Muito, muito, muito importante. E quanto melhor o planejamento, mais assertivo tu vai ser na tua criação de um espectro real do que vai ser a negociação em si. E mesmo que tu erre, quanto mais planejamento tu tiver, tu já tem uma proposição, digamos, uma previsão do que pode acontecer de positivo e negativo. Isso não vai gerar susto e não vai ser de alguma forma usado contra você durante o processo. Beleza? Como já dito, foco em longo prazo. Por quê? Vou explicar um pouquinho mais profundo isso agora. Supondo que tu tenha clientes que façam compras semestrais de peças suas para as máquinas deles. Supondo que tu produza alguma peça de algum maquinário. Hoje, pode ser que o cliente veio e pediu 30% de desconto para você. Com 30% de desconto, tu paga teu custo. Tu não tem margem de lucro nenhuma. Porém, tu pode saber que daqui 6 meses ele vai comprar de novo, que a situação dele está difícil no momento e que a compra futura pode vir a ser bem mais lucrativa do que a compra de hoje. Ele está em processo de crescimento. Por isso que eu falei, é sempre muito importante ter background da situação financeira da empresa que está lidando, do que ela produz, do produto que ela produz, do mercado que ela produz. Quanto mais tu conhecer do teu cliente ou do teu comprador, ou enfim, da pessoa que está negociando, mais tu consegue fazer uma previsão de longo prazo do que esperar das futuras relações que tu pode ter com aquele cliente comprador. Então, supondo nesse caso aí, o cara agora precisa 30% para fechar a compra. Tu sabe que tu não vai ter margem, mas tu sabe que daqui 6 meses, muito provavelmente, se ele ficar satisfeito com essa venda e com a qualidade desse produto, ele vai comprar de ti de novo e tu vai conseguir botar uma margem melhor e vai ser com maior quantidade. Tu fecharia ou não fecharia essa venda? Depende de fatores internos da empresa, capacidade produtiva, capacidade de estoque, capacidade de compra de insumos. Ok, isso tudo tem que ser avaliado anteriormente, óbvio. Mas a questão é, a negociação em si, sendo vista de fora, sendo analisada como somente uma negociação, foi exitosa? Não. Estou ficando 0 a 0, não gerou lucro, não gerou de nenhuma forma ganho para a empresa. Na realidade, se trabalhou para pagar o que estava sendo vendido. Porém, tendo na concepção que mais para frente esse cara pode vir a comprar de ti mais quantidade, ou até mesmo a mesma quantidade com margem menor, e te pagar de uma forma de repente, ao invés de a prazo à vista, ou qualquer coisa que seja boa para o negócio, vale a pena fechar. Então, essa é a questão. Tem que sempre avaliar o que pode vir a acontecer depois. E essa avaliação é muito mais difícil de fazer, exige muito mais pesquisa, exige muito mais conhecimento da outra parte, do que propriamente a avaliação da negociação em si. Tá? A gente vai ter mais um vídeo só sobre planejamento, passo a passo, o que analisar, o que perguntar, enfim, todas as variáveis que podem influir no planejamento de negociação, certo? Mas eu já deixo de antemão para vocês aí, foquem no longo prazo, porque a negociação pontual que está correndo hoje não necessariamente precisa trazer lucro hoje, mas pode trazer ganhos futuros. Isso tem que estar sempre na concepção e na mente de vocês na hora de pensar e planejar uma negociação, correto? Margens. Esse é um ponto muito interessante e alguns atores divergem, mas eu quando negocio sempre tento negociar dessa forma, porque é muito mais fácil tu conseguir, se teu chefe, ou enfim, quem dispõe as metas, mesmo que tu faça a meta, mas passa a meta para vocês por margens, é muito mais fácil tu se sentir satisfeito com a negociação do que se passa um valor único. E isso pode gerar também, durante a negociação, um sentimento de satisfação, mesmo que não seja pontualmente o valor que tu tinha pensado, e a outra parte percebe isso. Que não, se o outro negociador da outra parte é experiente, ele vai conseguir ler a tua reação de acordo com as propostas que ele vai fazer. Então, se ele faz uma proposta assertiva dentro de uma margem, a chance disso acontecer é muito maior do que ele fazer uma proposta pontual que vai de acordo com o que tu pensa no valor fixo. Exemplo, eu vou comprar, vamos de novo para o mesmo aspecto do outro vídeo, uma navalha de 80 a 90 dólares. É muito mais fácil ele acertar uma navalha dentro desse valor do que ele acertar 77 dólares pontualmente. Isso vai passar uma ideia de, quando ele falar essa proposta para ti, tu vai conseguir lidar melhor com isso e vai passar uma ideia de satisfação de forma mais fácil, porque vai estar dentro dessa margem.
E outra, é muito mais fácil passar feedbacks positivos para seus superiores, ou enfim, com margens assim, do que margens muito difíceis de se acertar pontualmente. Outra questão também, é muito mais fácil tu conseguir, a gente vai ver na etapa de planejamento ainda, um vídeo só sobre planejamento, sobre a criação de concessões, o que esperar das concessões, que concessões podem ser dadas à outra parte quando tu estiver negociando. E é muito mais fácil tu conseguir determinar concessões também, na fase do planejamento, se a tua meta está dividida em margem. É muito mais fácil de tirar de 78 para 75 do que se teu valor é 77 e tu não sabe até onde tu pode ir. Então, se tu tem uma margem de atuação, é muito mais fácil conseguir se por algum erro, alguma questão não tenha sido planejado antes, a questão de quanto dá de concessão de valor, por exemplo, é muito mais fácil tu conseguir fazer essa concessão se teu valor já está determinado com margem máxima e margem mínima, sem precisar necessariamente elaborar todo um estudo de valores durante a negociação. Então, tudo que tu já tem de máximo e mínimo elaborado anteriormente vai facilitar alguma eventual, porém, na minha visão, errônea, tá? Como eu disse, é bom ter tudo planejado anteriormente, mas por algum problema, alguma questão que não tenha sido especificada na parte de planejamento, acontece tem que tomar uma decisão na hora, de se tornar necessário tomar uma decisão de valores na hora, se tu tem margem máxima e margem mínima, é muito mais fácil tomar essa decisão sem extrapolar custo máximo ou margem mínima, enfim, qualquer variável que pode ser inerente ao negócio. Então, margem facilita se porventura tem que se tomar alguma decisão, reitero, não é o ideal. O ideal é tudo seguir tudo de acordo com o planejado, para não acontecer nenhum problema desses durante a negociação. Mas se porventura acontecer, pode ter fatores externos que a gente não espera, tu já tem uma margem mais fácil de conseguir tomar essa decisão tendo essa margem estipulada, correto? Aqui é outra questão também para evitar surpresas. Como eu disse antes, surpresa é sempre negativo numa negociação, sempre. Então tudo que te ajuda a evitar surpresas ou a fazer você lidar melhor com as surpresas, como nas metas, como eu falei, pode acontecer uma surpresa de valor ali, as metas não, as margens, é bom para uma negociação. Vários autores dizem que eles preferem trabalhar, autores e eu também, isso é uma questão que eu faço mentalmente e eu me organizo até, eu sempre levo o meu notebook ou o meu iPad com todos os pontos chaves de uma negociação, independente do que está sendo negociado junto, para dessa forma eu conseguir ter melhor organizado na minha cabeça a argumentação para cada um desses pontos, correto? Muitos autores dizem, então, que é melhor dividir a negociação por temas, tanto mentalmente quanto necessariamente no planejamento, ao invés de seguir uma linearidade. Por quê? Se de alguma forma a outra parte te questiona alguma coisa, ou enfim, te interrompe, qualquer coisa que pode tirar essa linha de raciocínio teu, tu pode acabar te perdendo na argumentação, bem como falar coisas que não deveriam ser ditas ou dando concessões que não deveriam ter sido dadas. Então a minha forma de organização mental, não só minha, esses autores que eu acabei compilando, alguns sugerem scripts, acho que alguns scripts até sejam bons, porém eles continuam sendo suscetíveis a sustos, e eu sou completamente contrário a susto e ao não planejado, correto? Eu vou até inclusive passar para vocês alguns scripts de apresentação, de como fazer uma proposta, de como agradecer, de como dar feedback. Acho scripts ótimos, principalmente quando é na língua mãe da gente, então isso facilita muito. Mas para a organização da negociação em si, eu sugiro dividir mentalmente e, inclusive no planejamento, dividir por temas, escrito mesmo, para se de alguma forma a negociação não for de acordo com o esperado e for para temas aleatórios, de acordo com o processo, tu já está com as variáveis previamente estipuladas, tanto na tua cabeça como no arquivo que tu está levando ali para consulta se for necessário. Exemplo, vamos negociar, falando de mercado internacional, vamos negociar a importação aí de aço. O que pode ser discutido aí? Valor, entrega, especificação do produto, prazos, tanto de pagamento quanto de entrega, forma de envio, eventual seguro de mercadoria. Então, o que acontece? Ao invés disso ser abordado
em uma sequência lógica na tua cabeça, uma depois da outra. Eu sugiro dividir em blocos, porque, como todo mundo sabe, uma negociação é uma relação entre duas, ou enfim, mais pessoas. Então, tu não tem como ter certeza do que a outra pessoa elaborou para a negociação em si. Então, dividindo, vamos lá. Valor máximo, valor mínimo. Posso conceder 10% de desconto se ele me entregar, tu põe toda a condição ali de valor. Não posso conceder esse desconto, pois, parará, não tenho como descer para 20%, pois meu custo total de produção é X. E deixar isso tudo numa caixinha mental, só em questão de valores. Entrega, outra caixinha mental, outro quadradinho, outra página do seu arquivo. Entrega, como vai ser o shipping, qual Incoterm vai ser usado, qual porto vai ser usado, enfim, qualquer variável que pode ser discutida em relação à entrega. Fecha a caixinha, prazos, quando vai começar a produção, quando vai ser entregue, quando, enfim, qualquer uma das variáveis que podem ser inerentes à entrega. Vai ser aéreo, vai ser naval, vai ser via carro, via caminhão, via terrestre. Qualquer uma das variáveis. Claro, tem produtos que não são tão complexos assim para discutir esse tipo de coisa, mas mesmo com produtos mais simples, é bom ter separado por tipo de aspecto a ser negociado para evitar surpresas. Sempre evite surpresas. 3 lemas na realidade, eu falei 2, acabei de botar mais um junto ali. Longo prazo, planejamento e evitar surpresas. Na realidade, o evitar surpresas é necessariamente o porquê de fazer um planejamento bem feito. Certo? Então, dividam. Depende, claro, isso vai ser inerente ao produto que está sendo negociado, mas preço, com todas as margens, entrega com todas as margens, especificação do produto, com todas as variáveis possíveis, peso. Eu preciso comprar 100 mil, o cara só vende a 120, 100 mil quilos, o cara só tem lotes de 120. Aceito? Não aceito isso tudo, por que sim, por que não? Com todas as possíveis argumentações para cada um dos aspectos já definidos aí. Vai facilitar muito tu conhecer já o teu comprador ou vendedor para a elaboração dessa parte aí, tu já sabe o que esperar dele. Mas mesmo não sabendo, mesmo para um primeiro contato, é interessante ter essas caixinhas mentais, digamos assim, previamente definidas. Certo? Isso vai facilitar muito, como eu já disse, planejamento é muito importante. Isso aqui não sou necessariamente eu que estou falando, eu uso de todas essas estratégias aqui na hora de planejar uma negociação importante, mas mesmo assim eu compilei e fiz questão de buscar fundos, se era eu que fazia isso, se várias pessoas que trabalham no meio de negociação fazem isso, tanto nacional quanto internacional, e realmente isso aqui são pontos de convergência que eu achei em pelo menos 20, 25 literaturas diferentes. Então, se tem tanto material assim focado nesses pontos, é porque realmente é efetivo. Tá? Então lembre, 3 mantras: planejamento, 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 com o intuito de necessariamente evitar surpresas, e foco a longo prazo. Sempre tem em mente que não necessariamente aquela negociação em si é a última com aquele fornecedor ou com aquele cliente. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem referente ao assunto ou outro assunto inerente a negociações nacionais e internacionais, vocabulários, scripts, qualquer um desses pontos corporativos, a gente vai ficar muito feliz minha equipe vai ficar muito feliz de responder vocês. Podem mandar direct aqui, podem mandar e-mail, qualquer um dos canais, a gente vai ficar muito feliz de compartilhar um pouquinho mais da nossa experiência e do nosso conhecimento com vocês, beleza?